E paz, irmãos. Se você está com os olhos abertos e com os ouvidos e o coração aberto, você já está ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que ela já está falando com você, eu tenho certeza que o Senhor já está ministrando ao seu coração, mas existe algo que o Espírito ainda quer completar na nossa vida aqui nessa noite. Ele quer falar para a gente a respeito da identidade e da missão. Abra sua Bíblia em Mateus 16, de 13 a 20, e entenda que, se você quer se engajar na missão de Deus, você precisa conhecer e compreender qual é a identidade daquele a quem você serve e qual é a sua identidade diante daquele que você serve. Agora, de repente você não está nem aí para a missão. Mas se você for exposto, e esperamos que isso aconteça agora, à identidade daquele a quem você serve e da sua identidade enquanto servo, você se engajará na missão. Engajar-se na missão pode ser ir, pode ser orar, pode ser contribuir. Agora você já está indo. Quando você sair por aquela porta, ou por essa porta aqui, pegar o seu carro, você já está em missão. Você está entrando no campo missionário. Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você esteja, na sua vizinhança, você já está em missão. E para isso você precisa entender sobre a identidade a quem você serve e sobre a sua identidade. Mateus 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pai amado, o Senhor já tem falado com a gente, Pai. O Senhor tem tocado profundamente na nossa vida nessa noite, Pai. Mas sabemos que tem algo ainda que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, faça. Nós pedimos com corações e mente abertas ao Senhor. Amém. Jesus estava em missão. E se você está acompanhando as pregações que têm sido feitas... Espera aí que a tecnologia não está ajudando. Só um momento. Pronto. Foi a tecnologia que ajudou ou foi a sua tecnologia que ajudou? Foi você, né? Então, ajuda a gente aí. Roberto já sabe o plano B. Mas, se você está acompanhando as pregações aqui, a série de pregações que estamos fazendo, sabe que estamos em João. E nesta manhã foi pregado a respeito da última quinta-feira de Jesus, quando ele está na ceia com os seus discípulos. E vai ficar bastante tempo porque João trabalha muito esse período em que Jesus conversa com os discípulos. Mas eu quero voltar um pouquinho antes no ministério de Jesus, aqui em Mateus 16, quando Jesus ainda está lá na Galileia, e ele, na Galileia, vai enfrentando muita oposição. E essa oposição ela vai crescendo, principalmente dos religiosos que estão naquela região. Os judeus, naquela época, eles se concentravam na região da Judéia, onde ficava Jerusalém, a capital, a principal, mas também havia muitos judeus na região da Galileia. Entre essas duas regiões haviam os samaritanos, que eram misturados, digamos assim. Eram do antigo povo de Israel, mas era uma outra religião e uma outra etnia também. Mas na Galileia havia uma concentração muito grande de judeus, mas uma concentração muito grande de cidades do Império Romano. Então eles vão se afastando, Jesus se afasta um pouco, ele chega a sair da região da Galileia, da região da Judéia, vai lá para Tiro e Sidom, depois ele vai para Decápolis, e ele chega também em Cesareia de Filipe, que é a fronteira do povo dali, dos judeus daquela região. E lá em Cesareia de Filipe, querendo sair do foco dos religiosos, ele anda 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Na verdade, ele está na região de Cesareia de Filipe. O nome antigo daquela cidade é Panéias. Hoje ela tem um nome parecido com esse. Ela era uma cidade totalmente pagã e ela foi remodelada por Filipe, que era filho de Herodes o Grande,
um grande governante daquela região lá dos judeus, descendentes dos macabeus, que eram judeus. Mas ele era um governante fantoche do Império Romano. E Filipe, descendente de Herodes, então ele faz diversas alianças e ele faz aquela cidade chamando de Cesareia, em homenagem a Augusto César, que era o imperador de Roma, e coloca também o seu nome ali. Então aquela cidade, ela era inicialmente um centro de culto de Baal, que era uma divindade que chegou a rivalizar com o Deus de Israel em Israel mesmo. Rivalizar, que nós estamos dizendo, é rivalizar em termos de adeptos. Mas nenhum Deus, com D minúsculo, rivaliza com o nosso Deus, com D maiúsculo. Aquela região, então, era um culto de Baal, Deus de fertilidade. Depois, culto de Pan, que também era uma divindade ali ligada à natureza. E, naquela época, culto a César, ao imperador. Então era uma região pagã, que não adorava ao Deus verdadeiro, apesar de ter muitos judeus naquela época, muitos judeus espalhados por lá. E tendo este cenário ali de Cesareia de Filipe, onde até hoje há ruínas desta cidade, e agora vocês podem entender, Deus pergunta o que os outros dizem que é o Filho do Homem. Filho do Homem era o título preferido de Jesus para si mesmo. Ele estava apelando para, primeiro, a sua humanidade, e segundo, para títulos que vinham desde o Antigo Testamento, principalmente em Daniel. Falava que ia chegar alguém como o Filho do Homem. Mas ele estava ali anunciando a sua humanidade. Apesar dele ser 100% Deus, ele também era 100% homem. Então ele pergunta, o que dizem por aí que estão falando a respeito do Filho do Homem? Ele está perguntando a respeito da sua fama. Como é que está aí? Como é que está o Ibope? Como é que estão as métricas aí das nossas redes sociais? Como que está o engajamento? Os comentários estão falando o quê? Tem muito hater? E aí eles falam, estão falando que o Senhor é João Batista. Aquele que foi o predecessor de Jesus. Aquele que era primo de Jesus, aquele que batizou Jesus. João Batista já estava morto nessa época, neste momento, e alguns estavam achando que o espírito de João Batista havia entrado em Jesus, ou de alguma maneira havia reencarnado em Jesus, porque João Batista foi um profeta muito corajoso. Ele ficava no deserto, ele batizava as pessoas, mas ele pregou contra a hipocrisia religiosa da época, e ele pregou dizendo que vai vir aí o Messias, vai chegar. Então eles acharam, o Senhor é a continuidade aí de João Batista. Outros falam que o Senhor é Elias, porque Elias foi um dos profetas que mais, ou melhor dizendo, provavelmente o profeta que mais milagres realizou, junto ali com Eliseu. E uma coisa importante é que Elias, ele também combateu os profetas de Baal, ele combateu a religiosidade pagã, e Elias também não morreu. Ele foi para o céu numa carruagem, uma carruagem de fogo, um redemoinho. Então, muitos diziam, e alguns teólogos até acham que Elias ainda vai voltar. E aí eles falaram, o Senhor é Elias. Elias voltou, então alguns estão dizendo que o Senhor é Elias. E outros ainda dizem que o Senhor, aqui neste texto, diz que é Jeremias, ou um dos profetas. Né? Jeremias, que apesar de ter morrido, havia ainda uma promessa de que, principalmente lá em Deuteronômio, e também em Malaquias, se eu não me engano, existia a promessa de que um profeta iria aparecer novamente, um profeta com grande poder. Então, o pessoal achava, o Senhor é ou esse profeta ou um dos profetas que ressuscitou, porque o Senhor faz muitos milagres, o Senhor está curando, o Senhor está ensinando. Então, provavelmente aí estamos voltando a ter profetas como havia no Antigo Testamento, como havia nas histórias que nós lemos na Bíblia, que era que eles tinham, na época, a Bíblia hebraica. E aí, qual que é a situação deles falarem sobre esses profetas? Né? Por que o pessoal está falando de ele é um profeta? Naquela época, profeta, existem várias palavras para profeta, mas uma delas é Navi. E talvez você, meu amigo, ouviu eu contar essa história para você lá em Piratininga. E tem gente aqui do meu lado, aqui perto de mim, que também ouviu eu contar essa história. Navi, ele também pode ser traduzido como vidente. Era alguém com um contato muito forte com o mundo espiritual. Hoje em dia, as pessoas lendo sobre as histórias de Jesus, lendo sobre o que Jesus fez, podem entender que Jesus foi um homem com muito poder, um reformador,
um revolucionário, como diria uma canção antiga, filósofo, poeta, comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Uma música de vencedores por Cristo. Já ouvi dizer que Jesus é médium, e existem doutrinas que dizem que Jesus foi o espírito mais iluminado que já passou por essa terra. Então, o pessoal olha para os feitos de Jesus, olha para o que Jesus fez e fala: Jesus foi uma pessoa com grande poder e com muita proximidade com Deus. Por isso ele era um profeta. Os religiosos ainda falavam: esse homem é um agitador, é um reformador, é alguém que pode até causar problemas para a gente. Ele pode ter muito poder, mas estou desconfiado que esse poder vem até do próprio Satanás. Então, a visão de Jesus era o reconhecimento de alguém muito poderoso e alguém que tinha um nível espiritual muito alto. E aí Jesus pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E aí a gente vai fazer aqui uma pausa e um flashback para coisas que estavam acontecendo com Jesus e que os discípulos estavam vendo muito de perto. Os discípulos estavam vendo Jesus ensinar. Já passou aqui pelo menos 2 grandes discursos de Jesus em Mateus, um deles o Sermão do Monte. Muito conhecido, muito famoso, principalmente por Jesus dizer: ame aos seus inimigos. Por Jesus dizer: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por Jesus dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E por Jesus dizer que nem uma palavra da lei deixará de ser cumprida. Eu vou cumprir toda a lei. Então, Jesus era um grande mestre. E eles estavam vendo aqueles ensinos, e no final do Sermão do Monte, todos falam admirados: esse homem não ensina como os escribas e mestres da lei, ele ensina com autoridade. O ensino desse homem é diferente. Só que os discípulos próximos de Jesus também estavam vendo outra coisa. Eles estavam vendo Jesus curar. E Jesus curou muita gente. Jesus curou cego, Jesus curou aleijado, Jesus curou surdo. Jesus ressuscitou gente. E eles estavam vendo todas aquelas coisas acontecendo, todas aquelas curas espantosas. Jesus expulsou demônios. Ou, alguns entendem, algumas religiões entendem que existem espíritos que entram nas pessoas, são entidades. Jesus estava demonstrando domínio absoluto sobre qualquer entidade espiritual. As entidades olhavam para Jesus, as pessoas possessas por entidades olhavam para Jesus e falavam: tu és o Santo de Deus. Então, os discípulos próximos de Jesus estavam vendo tudo isso acontecer. Só que teve outros 2 fatos impressionantes que também aconteceram antes disso aqui, e que os discípulos viram. Os discípulos viram Jesus ter poder sobre os alimentos. Ele multiplicou pão e peixe. Não tinha comida para todo mundo, chegaram lá com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus foi e falou: começa a distribuir. E deu para aquela multidão, mais de, alguns calculam 15 mil pessoas, e sobrou. E Jesus fez isso uma segunda vez. Eles também tinham visto outra coisa impressionante: Jesus andar por cima da água, no mar da Galileia, agitado. E depois que ele andou, ele fez Pedro andar por cima da água também. Só que Pedro ficou com medo e começou a afundar. Aí ele pegou Pedro, voltou com ele no barco e falou para o vento: fica quieto. E falou para o vento: para. E o mar obedeceu e o vento também. Antes ele também havia acalmado uma tempestade. Ele estava dormindo, os discípulos estavam com medo, acordaram: Jesus, a gente vai morrer, vai virar. Vocês têm pouca fé. Cala a boca, tempestade. E ela obedeceu. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. E essa pessoa havia dito: não, Jesus foi um homem muito poderoso. Quando eu contei todos esses fatos, é essa mesma pessoa, espero que você esteja com a gente. E eu tenho certeza que depois de eu contar tudo isso, você também deve falar: Jesus não era só um homem poderoso. Acalmou a tempestade. Os discípulos falam:
quem é este que até sobre a natureza tem poder? Então, voltamos para a nossa cena em que a pergunta foi feita. E aí, o Pedro, o impulsivo, sanguíneo, toma a frente, como uma liderança natural que ele era. E, respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é a frase da música que foi colocada no vídeo, que inspirou, inclusive, essa pregação, e que daqui a pouco a gente vai cantar. E aí Pedro fala isso. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por que é tão diferente das pessoas dizerem que Jesus era um profeta? Jesus era profeta? Sim. Mas também Jesus tem outros ofícios, nós dizemos. Mas eu quero me concentrar nessa frase, Cristo. De onde que vem essa palavra Cristo? Vem do grego Christos, que na verdade é uma tradução de uma palavra hebraica, Mashiach, que a gente aportuguesou para Messias. Messias significa literalmente o ungido ou o escolhido. E é ungido para quê? Ele é escolhido, preparado para uma missão especial. E no Antigo Testamento são chamados de Mashiach, de ungidos, de escolhidos, os sacerdotes, os reis, as pessoas que estavam sendo separadas e eram ungidas, literalmente, com óleo, para uma missão especial. Com o tempo, com o passar dos séculos, e principalmente com o fim da monarquia de Israel, e quando ela começou a ser dominada por potências estrangeiras, os profetas foram dizendo: vai vir o Mashiach, vai vir o ungido. E ele vai libertar o povo de Israel e transformar Israel numa potência até maior do que Davi e Salomão fizeram. E vai restaurar, e aí as descrições a respeito desse Mashiach são maravilhosas. Isaías, principalmente nos primeiros capítulos, vai falar que vai haver paz completa entre as nações e paz completa na própria natureza, de forma que um leão vai andar junto com um cordeiro e uma cobra e uma criança vai liderá-los. Então vai haver completa harmonia. E esse Mashiach, esse Messias, esse ungido é então um libertador. E um libertador principalmente dentro da cultura popular da época de caráter político. E ali uma expectativa de que Israel deixasse de estar sob o domínio romano. Mas Pedro acrescenta ainda uma coisa que é revelada aqui no Evangelho de Mateus: Filho do Deus vivo. É muito forte isso, porque Filho do Deus vivo indica que Jesus veio diretamente de Deus. Indica também que Jesus tem essência divina. Filho de alguém, eu tenho o DNA dessa pessoa, eu tenho a essência dessa pessoa. Eu sou filho do pastor Neto, sou filho da Estela, eu tenho o DNA, e no caso do pastor Neto, os irmãos percebem, muito forte. Então, Jesus está para Deus assim como eu estou para o pastor Neto, ainda mais. E Jesus, então, ele é da mesma essência de Deus, o que significa dizer que Jesus é o próprio Deus. E ali Pedro fala, no meio daquela região, que tem adoração a homens que se diziam Deus ou a deuses, divindades. E Pedro está colocando que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é a verdadeira divindade. Ele é o verdadeiro Deus que encarnou, que se fez carne. É uma declaração muito forte em oposição aos ídolos mortos de pedra que não falam, que não ouvem, que não podem ajudar. Mas Jesus tinha poder para ajudar, para abençoar, para ensinar. E Pedro e todos os discípulos, andando junto com Jesus, reconheceram isso em Jesus. E aí Jesus, então, vendo que Pedro reconheceu qual era a sua identidade, versículo 17 afirma: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus.
também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vou até tomar uma água para explicar esse texto. Confesso que eu tentei fugir buscando paralelos, mas não consegui. O Espírito Santo quer falar com a gente algo aqui a respeito de verdade e autoridade. Temos aqui duas palavras que são apresentadas para se referir a Simão, filho de Jonas. Quando Jesus fala Simão, filho de Jonas, ele está identificando o ser humano ali. Mas depois ele dá um título, um apelido, que talvez Pedro já tinha. Esse apelido em hebraico é Cefas, que também significa pedra, uma pedra separada. Na figura de baixo a gente vê um muro feito com pedras. Petros é uma dessas pedras do grego, é uma pedra separada. E aí quando ele usa a palavra sobre esta pedra, é uma palavra um pouquinho diferente. Ele não usa Petros, ele usa Petra. Petra é rocha, uma rocha, um leito de rocha já natural e ainda no seu estado natural. Tem uma cidade que foi construída na rocha, lá na região onde hoje é a Jordânia, e o nome dessa cidade é Petra, justamente porque ela foi construída na rocha. Essa palavra grega. Então, Jesus faz essa diferenciação e essa questão aqui, esse versículo é um dos versículos, um dos textos bíblicos mais difíceis de serem interpretados, porque há uma tradição a respeito desse texto que busca trazer autoridade para, vou falar de maneira bem clara, com todo respeito a quem pertence a esta igreja, a esta religião, que é a Igreja Católica. Ela diz que, por causa dessa frase, Pedro, ele tinha infalibilidade papal e todos aqueles que descendem de Pedro como chefes da igreja também possuem essa infalibilidade. O que eles falam é infalível. Nós, como evangélicos, não cremos nisso e entendemos que Jesus não estava aqui fazendo de Pedro alguém com autoridade infalível e nem fazendo de Pedro o guardião dos céus. Por quê? Quando você olha alguns versículos na frente, no versículo 23, Jesus vira para Pedro e fala: saia da minha frente, Satanás, porque Pedro falou uma bobagem. Então não havia em si, em Pedro, uma infalibilidade. Outra coisa importante, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai confrontar Pedro, porque ele estava fazendo discriminação entre judeus e gentios. E Paulo vai confrontar e vai dizer: você está fazendo coisa errada. Depois, no próprio livro de Atos, Pedro é muito enfatizado até o capítulo 15. Depois ele deixa de ser enfatizado. E Pedro vai aparecer como alguém importante, como uma liderança importante na igreja, mas existe uma grande reunião de líderes cristãos que acontece em Jerusalém, e quem lidera essa reunião não é Pedro, é um dos irmãos de Jesus, Tiago, ou irmão terreno de Jesus. Então, Pedro é alguém importante, Pedro é alguém que a gente precisa estudar, inclusive, as cartas dele, mas Pedro não tinha em si palavra infalível. Então, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dando para Pedro chave do céu e não está dizendo tudo que você falar é verdade. Mesmo porque Jesus falou, não foi você quem falou essa frase, foi o Espírito quem revelou ela para você. Preste bem atenção nisso. Então, Pedro, quando ele fala aquilo, ele estava representando os apóstolos que foram o fundamento da igreja. Se você gosta de fazer anotação na sua Bíblia, nesse trecho aqui entre 17 e 19, você puxa uma chavinha e escreve Efésios 2, de 19 a 20, que eu vou ler para você. Então você pode escrever, ou anotar aí no seu celular, ou colocar isso, Efésios 2, 19 a 20, que diz o seguinte: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Preste bem atenção. Edificados
Está falando que a igreja comparando a igreja com um prédio, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então existe uma base dessa edificação chamada igreja. E a base são os apóstolos e os profetas. Eles estão na base. Eles são pedra. Como eu e você somos pedra. Lá em 1 Pedro, Pedro vai dizer que nós somos pedra. E isso não significa que eu e você temos palavra infalível. Nós somos pedra de um edifício que tem uma pedra principal. E essa pedra principal é que mantém esse edifício em pé. Essa pedra principal é Jesus. Ele é a pedra angular, pedra principal. A fundação é Jesus. E o resto está ali sendo sustentado por Jesus. Mas existe uma base. Assim como você começa, né, quem joga Minecraft sabe que você tem que colocar lá na base. Primeiro, quem fez arquitetura, engenheira civil, quem já trabalhou nisso, sabe que você tem que fazer uma fundação para a partir dali ir edificando um prédio. E tem que começar com coisa embaixo e os apóstolos e os profetas são as pedras que estão embaixo. E Pedro, então, ele é usado por Deus como esta pedra, uma das pedras, junto com os demais apóstolos. Hades, quando fala inferno, é o mundo dos mortos. E quando Jesus está falando que as portas do inferno não resistirão ao avanço da igreja, ele está dizendo que nem a morte vai resistir ao avanço da igreja, porque a gente prega a palavra de vida. E quando a gente prega a palavra de vida, a gente está livrando pessoas da morte eterna. Por isso que a morte não vai resistir. E o inferno, Satanás também não. Porque eles representam a morte. Mas nós estamos do lado da vida que está em Deus. Por isso, quando nós nos engajamos na missão, quando nós nos engajamos no trabalho de Deus, nós lutamos contra a morte e nós vencemos pelo nome de Jesus. Por isso, a autoridade de Pedro e a chave que ele recebeu abriu a porta para o evangelho após o derramamento do Espírito Santo. Está lá em Atos 2. Pedro recebeu uma chave. Que chave era essa? Era para inaugurar, após o derramamento do Espírito Santo, a igreja através da pregação do evangelho. As chaves do reino dos céus são a pregação do evangelho. E essa chave, que é repassada para toda a igreja, tem o objetivo de, pela pregação do evangelho, ligar na terra o que é ligado no céu. Quando você prega o evangelho, você está apresentando para pessoas o caminho para o céu, que é o Senhor Jesus. E pessoas estão sendo ligadas ao céu quando elas recebem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E essa autoridade que a igreja tem também pode desligar na terra o que tem sido desligado nos céus, pela vigilância, advertência e disciplina. Porque a pregação do evangelho, ela tanto é para a salvação, como também para juízo, infelizmente, daqueles que se recusam a receber. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente está pregando salvação, mas a gente também está pregando juízo. Porque quem não receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, vai passar a eternidade longe de Deus. Isso é triste, mas é verdade. É o que está escrito na Bíblia, é o que nós entendemos da palavra de Deus. Por isso, irmãos, a leitura mais natural desse versículo aqui, eu não vou falar das outras opções, mas que é um versículo difícil, que é um texto difícil, a leitura mais natural é entender que a pedra é o próprio Pedro, mas não como infalível. Ele representa os apóstolos e ele representa a própria mensagem que ele colocou ali, que muitos entendem, e eu gosto de entender que a mensagem também faz parte dessa pedra, dessa base, dessa fundação, e ele recebeu esta autoridade, e o que ele recebeu está à disposição de todo aquele que faz a mesma confissão que ele fez. Isso significa que não é só Pedro que é pedra e não é só Pedro que tem a chave. Eu e você somos pedra e eu e você temos a chave. Se nós confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto a sociedade achava que Jesus era um grande profeta,
Pedro reconhecia que ele era o Messias, o ungido, o próprio Filho de Deus, que salvaria o seu povo. Com isso, Jesus confere autoridade a Pedro e à igreja para vencer a morte e levar as pessoas ao reino dos céus. Quando nós reconhecemos quem Jesus é, o Filho de Deus, Salvador da humanidade, recebemos dele a autoridade para enfrentar a morte, apresentando o Evangelho às pessoas. Irmão, se você entende qual que é a identidade de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele te dá a autoridade para fazer parte da família de Deus e ser filho de Deus também. E de posse dessa autoridade, você recebe a missão de levar o Evangelho às pessoas, a palavra de salvação e vida eterna para todos os que passarem no seu caminho. Você é um missionário. Nós fomos missionários em Piratininga, mas nós somos desafiados hoje a continuarmos sendo missionários em São Caetano do Sul, em São Paulo, em Santo André, em São Bernardo, em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e por todo o mundo, como igreja, levando o Evangelho e enfrentando a morte com vitória, porque Jesus venceu a morte. E no versículo 20, Jesus diz assim: Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Isso aqui é chamado de segredo messiânico. Jesus fala, vamos guardar o spoiler. Por enquanto vocês não revelem para ninguém. Porque a maioria das pessoas, e depois a gente vai entender que mesmo os apóstolos, eles não entendiam o que significava ser o Messias. Eles achavam que Jesus ia chamar um exército de anjos, destruir Roma e fazer de Jerusalém a capital do mundo política. Mas não foi isso naquele momento que Jesus ia fazer. Jesus veio para instalar o reino de Deus a partir da igreja. E a igreja somos eu e você. Nós fazemos parte do reino de Deus. E esse reino é mais poderoso que qualquer reino do universo. Tanto que ele está aí há 2000 anos. Já tomou pedrada, já tomou paulada, já tomou tiro. E Deus mantém esse edifício de pé. E você faz parte dele. Se você reconhece e confessa que Jesus é o Cristo, o Messias escolhido, o Filho de Deus, do Deus vivo. Naquele momento, Jesus disse: não falem quem eu sou. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele diz: vão por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Anunciem o Evangelho. Sejam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Turquia, na China, no Japão, até os confins da terra. Agora a gente tem a missão de proclamar. Agora a gente tem a verdade maravilhosa para levar para as pessoas. Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A gente tem que discernir o tempo de Deus, muitas vezes. Tem que saber o tempo de agir. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de se engajar na missão. Hoje é tempo de servir e obedecer a Deus. Identidade. Qual que é a identidade de Jesus? O Filho de Deus, escolhido para salvar a humanidade, para redimir a humanidade com a sua própria vida. E quem somos nós? Nós somos a igreja, uma bela construção feita a partir dos apóstolos, tendo como pedra principal e mais importante o próprio Senhor Jesus. Qual que é a missão de Jesus? Reconectar-nos a Deus, colocando-nos entre nós e a própria morte, através do seu corpo, através do seu sacrifício, morrendo e ressuscitando para nos salvar e nos dar acesso a Deus e perdão dos nossos pecados, nos reconciliarmos com o nosso Criador, de quem a gente nunca deveria ter se separado. Essa é a missão de Jesus. E aí qual que é a nossa missão? Nós somos as pessoas que levam a mensagem de Jesus aos outros para que tenham acesso ao reino de Deus. Nós temos as chaves. Vamos abrir essa porta e levar as pessoas para o reino dos céus, através da pregação do Evangelho. Meu irmão, você tem a chave. Não esconda ela.
Você é luz. Não se coloca a luz debaixo da cama. Você é sal. Sal salga. Salgue. Tempere o mundo. Engaje-se nessa missão. Leve o evangelho. E você vai receber no seu coração e na sua vida a alegria da salvação sempre. Você é igreja, você é pedra, você é construção bonita do Senhor. Por isso, coloque-se diante dele. Eu vou pedir para que o grupo de cânticos venha aqui à frente. Eu quero que você reflita sobre isso. Você sabe qual é a sua identidade. E você sabe a identidade daquele a quem você serve. Não falta nada para você fazer parte da missão. Para você se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo. Para você fazer a vontade de Deus. Existem muitas formas de fazer a vontade de Deus. Eu lembro do endemoniado gadareno, que estava em Gadara, e ele estava pior que o Júlio, que a gente citou aqui. Júlio estava fichinha perto do endemoniado de Gadara. Aquele homem vivia no cemitério. O pessoal tentava amarrar ele com corrente, mas ele destruía. Estava possesso de muitas entidades. E aí, aquele homem é liberto por Jesus. Aquele homem é salvo por Jesus. E aí aquele homem vira para Jesus e fala: eu quero ir com você. Jesus vira para ele e fala: volta para sua casa e anuncia para as pessoas o que aconteceu com você. Tem gente que vai para a Índia. Tem gente que fica em São Caetano. Todos estão na mesma missão. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que vai para a tribo indígena, mas precisa de gente que fique na faculdade anunciando o evangelho. Tem gente que precisa ficar na fábrica, no escritório, na Assembleia Legislativa, na prefeitura, na escola. Tem gente, o evangelho, ele capilariza, ele entra em todos os lugares através de mim e de você. Engajar-se na missão é viver o evangelho todos os dias e também com a sua boca. Falar a respeito de Jesus para as pessoas. E você pode fazer isso. E quando você faz isso, o Senhor te dá muita paz, muita alegria. O que você está esperando para entrar na missão? O que eu estou esperando para estar em missão? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos deu a mensagem de salvação, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. Eu te agradeço, Deus. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos dá tudo o que é necessário para fazer a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Deus. Que possamos continuar fazendo isso, Pai. Se há alguém aqui que está se sentindo um pouco mal de não estar fazendo isso, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo leve ao arrependimento, ao entendimento do que precisa ser feito, e que o teu Espírito Santo também leve essa pessoa a engajar-se na missão. Em nome de Jesus eu oro. Amém.